Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar de duas irmãs, de duas mulheres, e de forma bem rápida, porque o estudo dela é muito grande, então a gente vai falar sobre Marta e Maria. Bem, antes de tudo, antes da gente começar, vamos orar ao nosso Deus, tá bom? Feche seus olhos aí, você que me acompanha. Senhor Deus, graças te damos por mais essa oportunidade, Senhor Deus, de aprender mais sobre a sua palavra. Pai, nesse momento, eu te peço, Pai, que não venha ser a Karine, mas que venha ser o Senhor, ó Pai, a ministrar aos nossos corações, aos corações de cada mulher que está entrando aqui online agora, nesse momento, cada mulher que vai entrar, ó Pai, depois. Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Fale, não te cales. Pai, que a tua palavra venha produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, ó Pai. Que possamos ser canal de bênção para outras mulheres, ó Pai. Nós cremos na tua palavra, nós cremos que tua palavra é o caminho, nós cremos que tua palavra é a verdade. Nós cremos, ó Pai, que a tua palavra é suficiente, ó Pai. A palavra é Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Vem conosco, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Ilumina, Pai, toda ministração e o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim te pedimos, em nome de Jesus. E você diz aí, amém. Glória a Jesus. Bem, algumas pessoas já entraram aqui. Osana, seja muito bem-vinda. Minha mãe. Mãe, seja bem-vinda. Milene, seja bem-vindo. Glória a Deus pela vida de vocês. Algumas outras pessoas têm entrado aqui. Irmã Esté, seja bem-vinda. Yasmin, seja bem-vinda. Vanessa, tá bom? Todo mundo que tá entrando aí, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Tô tentando ver se eu falo com vocês aqui, acenando. Tá bom? Gente, deixa eu só voltar aqui a conversa. Bem, hoje nós vamos falar... Eu não sei o que eu fiz aqui, que eu fiquei até maquiada, gente. Não sei, não me pergunta como eu fiz isso, não. Eu nem sei mexer. Acho que quando chega perto, ó, não sei, agora saiu. Enfim, coisa forte o negócio aqui. Gente, hoje nós vamos falar sobre Marta e Maria. Quem tá me ouvindo aí? Meu áudio, tá bom? Diga amém aí, para eu poder ver se vocês estão me acompanhando. Irmã Rose, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Érica, glória a Deus pela vida de vocês. Só para eu poder saber se tá funcionando aqui, deixa eu ver se minha internet tá ligada certinho. Bem, gente, olha lá, de novo, fiquei, tá bom, né? Pelo menos tô maquiada, tô bonita. Não me pergunta, gente, não sei como isso acontece. Acho que quando eu clico na tela. Olha, verdade, gente, nem sabia dessas coisas. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Bem, gente, vamos falar sobre Marta e Maria. Abra sua Bíblia, se você não tá com a sua Bíblia aí nas suas mãos, abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 10, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Eu quero explorar um pouquinho mais esse texto, que é onde aparece a figura das duas irmãs. Lembrando que Marta e Maria, ela também aparece, a história dela em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Anota aí para você não perder as referências, do capítulo 11, do versículo 1 ao 45, ou seja, são 45 versículos, não vai dar para explorar o texto todo, o texto é riquíssimo, mas a gente não tem como numa live falar tudo isso. Eu precisaria pelo menos de 3 lives, por quê? Porque aparece novamente a história de Marta e Maria lá em João, capítulo 12, do 1 ao 8, e também Mateus, versículo 26, do 1 ao 13. Então, pelo menos aí 3 lives seria o ideal para poder falar de Marta e Maria e explorar o texto, o cenário, contexto, enfim, falar de todos os aspectos. Mas eu quero focar aqui nas duas mulheres, quem elas foram e o que a gente pode aprender com ela, tá bom? Ana Felipe, seja bem-vinda. Cleude, seja bem-vindo. Gente, quem eu não sei o nome, quem não tá aparecendo aqui para mim, escreve aí seu nome ou me chama aí, tá bom? Emily, ô Glória, paz de Cristo. Então, como eu disse, não vai dar para focar em uma live só nessas 3 referências bíblicas, Lucas, João e Mateus, tá bom? Lucas, João, do 11, 1 ao 45, João 12, do 1 ao 8, Lucas 10, do 38 ao 42 e Mateus 26, de 1 ao 13. É muita coisa. Então, eu vou tentar resumir aqui de forma bem breve
e falar um pouquinho das características dessas duas mulheres para as nossas vidas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Quem foram Marta e Maria? A Bíblia não nos conta muita coisa a respeito das duas em si. A gente conhece e sabe que elas foram duas irmãs e que elas eram amigas de Jesus. E elas tinham um irmão também chamado Lázaro. E as três, elas hospedavam, os três hospedavam Jesus em sua casa algumas vezes, tá bom? Então, Marta e Maria, eles moravam juntos ali na cidade de Betânia. A gente vê isso na Bíblia. E quando Jesus ia para Jerusalém, às vezes ele passava por lá e visitava as irmãs e a Lázaro. Então, elas eram seguidoras de Jesus. E em João, capítulo 11, do versículo 5, inclusive fala que eles eram amigos de Jesus. Então, só para contextualizar aqui vocês, tá bom? Ô, Glória! Vamos lá. Betânia era uma aldeia, ou melhor, um povoado bem perto de Jerusalém. E Jesus, como eu disse, ele ia sempre lá. Por quê? Porque existia uma casa aberta para ele. Que casa é essa? A casa de Marta e a casa de Maria e de Lázaro, tá bom? E eles eram conhecidos, como eu disse, amigos de Jesus. A primeira vez que a Bíblia menciona essa família, como eu disse, é no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Se você tiver sua Bíblia aí, abra, porque eu vou focar mais nessa história. Não vai dar pra gente abordar tudo, como eu disse no início. Precisaria de 3 lives pra gente falar sobre tudo isso, tá bom? Então, quem tem a Bíblia aí, Michele, seja bem-vinda. Micleide também, Esther, seja bem-vinda. Cleude, seja bem-vindo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Julie, ô Glória. Bom ter vocês aqui, estamos falando sobre Marta e Maria, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, abra sua Bíblia aí comigo. Eu gosto de Bíblia de papel, vocês sabem. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Versículo 38. Lucas 10. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhes, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Meu esposo, glória a Deus. Eu sei que você está estudando, meu amor. Glória a Deus. Obrigada pelo seu carinho, tá? Hoje nós estaremos juntos ali ministrando também. E ele vai estar levando a palavra do Senhor e está estudando lá como eu estava também. Agora estou aqui com vocês. Maria, seja bem-vinda. Elaine, minha amiga. Tá chegando nossa live, hein? Ô, glória. Então, vamos lá. Gente, Evangelho de Lucas, capítulo 10, 38 ao 42. Quem entrou agora, estamos falando sobre Marta e Maria. Vamos começar falando um pouquinho sobre Marta, tá bom? Bem, ela era uma discípula, seguidora fiel de Jesus. O seu nome significa senhora, dona de casa ou patroa. Gente, você vai entender que até o nome dela tem a ver com a característica dela, do que ela fez. Então, Marta é um símbolo de uma mulher produtiva, uma mulher empreendedora, uma mulher esforçada, uma mulher trabalhadeira, dedicada principalmente aos serviços domésticos e principalmente hospitaleira, que é o que a gente vê que o texto aborda aqui sobre ela. Então, quando Jesus chegou ali em Betânia, Marta prontamente recebeu Jesus em sua casa. Ela apreciava muito o mestre e considerava uma honra receber Jesus como hóspede em sua casa. E essa atitude de Marta, eu já aprendo que nós devemos ter a mesma atitude. Qual, Karine? De ser hospitaleira, de receber as pessoas na nossa casa. Inclusive, o escritor, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, nos recomenda que sejamos hospitaleiros, porque a Bíblia diz que alguns, fazendo isso, hospedaram anjos. Tá lá, Hebreus 13, versículo 2. Então aí, olha aí, Marta já ensinando uma lição para minha e para sua vida. E Marta, que na verdade, ela não estava hospedando um anjo, ela estava hospedando o Filho de Deus, o Salvador. Então é forte demais isso, gente.
Então, Marta é um exemplo de que devemos honrar o nosso próximo, as pessoas que estão à nossa volta, acima de nós mesmos. E você vai entender daqui a pouquinho isso tudo que eu tô falando. A Bíblia ensina para mim, para você, lá em Romanos 12, versículo 10, e eu gosto de colocar os versículos aqui, pra quê, Karine? Pra você que tá aí na sua casa, pegar a sua Bíblia, grifar e meditar. É muito importante, toda vez que eu cito um versículo aqui, não fica aleatório. Pega esse momento agora de aprendizado, abra a sua Bíblia, marca esse versículo e medita nele. Eu tenho certeza que Deus vai falar no profundo com você. Então, a Bíblia fala em Romanos 12, versículo 10, olha só o que está escrito. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Isso que a gente está fazendo aqui é um tempo que a gente está dedicando uns aos outros, tá bom? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Quem está falando isso é a palavra de Deus. Então é muito importante que a gente seja hospitaleiro, que a gente cuide um dos outros, que a gente se dedique aos problemas. Às vezes tem alguém passando por uma necessidade, por uma dificuldade aí do teu lado. Talvez aqui nessa live você pode ser o canal, a pessoa que Deus quer usar para abençoar uma irmã. Então, eu quero, nesse momento, incentivar você a olhar uma dessas pessoas que estão aqui na live. Gente, quem tá me ouvindo, diga amém aí, para um ver o outro aí. Escreve aí, amém. E aí, você que tá me ouvindo, pega o nome dessa pessoa aí, você viu aí, aleatório, às vezes você nem conhece, o que você faz? Você manda um direct para essa pessoa, manda uma oração. A Bíblia fala, dedique uns aos outros, que você venha nessa tarde dedicar o seu carinho, dedicar o seu amor, dedicar uma oração uns para com os outros. A Bíblia está falando, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Então isso é forte, ó. A Esther já colocou aí. Quem tá me ouvindo, diga amém. Amém, ô glória. Isso aí, Emily. Então, Esther manda mensagem pra Emily e assim vice-versa. A Emily vai mandar, quem é que é a próxima que vai botar amém aí? E assim vai, ó, Osana, tá bom? Então, é muito importante a gente se dedicar a nossa vida uns aos outros. 1 Pedro 5, carta de 1 Pedro 5, versículo 5 diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, quando a gente serve, quando a gente é hospitaleiro, quando a gente é humilde a ponto de a gente servir os outros, Deus se agrada disso, Deus concede graça a gente. A Bíblia fala também em Filipenses 2, versículo 3 ao versículo 4, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, quem está falando isso é a Bíblia. Olha a importância da gente conhecer a palavra de Deus, entender e aplicar nas nossas vidas. Então, se você vai orar por alguém, se você vai mandar mensagem para alguém, o que você vai fazer que não seja de vaidade, que não seja porque você considera-se melhor do que alguém, que você considera superior. Nós aqui estamos todos no mesmo patamar. Então, não cuide somente daquilo que é seu interesse, cuide também dos interesses do próprio. Se envolva com a causa de outras pessoas, tá bom? Você vem a receber essa palavra. Marta aqui, ela tinha ido trabalhar. O quê? Ela foi fazer uma tarefa de servir a outras pessoas. Quando a Bíblia fala aqui que Jesus ele foi para a casa de Marta, eu fico imaginando que Jesus não andava sozinho. Você sabe que pelo menos ele andava lá com os discípulos. Então aqui ele não estava sozinho. Marta aqui a tarefa não era só servir Jesus, era servir também os convidados, as pessoas que estavam com ele. Então vemos Marta fazendo de tudo para que Jesus seja muito bem acolhido em sua casa. Ela prepara ali uma recepção calorosa e eu acredito que talvez com uma preocupação excessiva, porque a gente fica assim, já percebeu? Quem é assim? Fala comigo aí, pastora Gabi, paz de Cristo, glória a Deus por te ver aqui, amada. Gente, depois eu falo sobre mim, né? Eu nem comecei falando sobre mim, mas depois eu explico pra vocês. Eu sei que vocês oraram por mim, eu quero agradecer isso. Eu tô aqui na live, aqui já entrei no 220, mas nem agradeci, né? Muitos aqui estavam orando por mim, estava quase prestes a uma cirurgia, mas no final da live eu explico direitinho, vocês vão entender, tá bom? Quero agradecer a Osana que orou, a pastora Gabi que estava orando, as pessoas que estavam cientes aí do grupo das mulheres estavam orando por mim, recebi cada carinho, cada oração, tinham mais de 200 mensagens no meu telefone. E muito obrigada por todas, pelo carinho de vocês, tá? Então vamos voltar aqui rapidinho para Marta, gente. Marta estava servindo aos outros. Quando eu e você, a gente vai receber uma visita na nossa casa ou os nossos familiares, como é que é?
Não é uma preocupação excessiva, a gente quer colocar a comida, quer que esteja tudo bonito, quer que esteja agradável, que esteja aconchegante. Não é assim. Eu fico imaginando Marta, sabendo que vai receber Jesus na sua casa. Gente, ela estava com uma preocupação ali excessiva em oferecer o melhor para Jesus. Eu imagino, porque a gente é assim. Quem é assim, diga, eu sou assim. Quem é assim? Vamos lá, eu sei que eu vou receber uma pessoa na minha casa, então eu tô aqui preparando a comida, daqui a pouco eu tô pensando qual vai ser a toalha que eu vou forrar na mesa, daqui a pouco eu tô pensando qual vai ser o prato, se eu tenho talher suficiente e faltou alguma coisa. Quem é assim, diga assim, eu sou, aí, viu, Esther, colocou, eu sou assim. Gente, euzinha, não adianta, nós somos assim. Então, Marta estava ali atarefada num serviço e ela já estava com a mente pensando em outra coisa, no que ela vai fazer. Porque a gente faz exatamente isso. E por conta dessa quantidade de tarefas, de serviços que ela estava executando na sua casa, por conta dela querer receber Jesus na sua casa e todos que estavam com ele, o texto não diz exatamente essas palavras, mas a gente percebe pela atitude dela. Olha aí, ó, o pessoal colocando a Érica. Minha cunhada, ô Glória, vão te ver aqui. A Emily botou, eu sou assim, já fica a semana toda. Aí, ó, a Emily ainda consegue ser mais, ela fica a semana inteira pensando. Aí, a Cleude também, eu sou assim. Gente, é assim, aí o que acontece? A quantidade de coisas que ela teve para fazer fez ela ficar desanimada, inquieta, irritada e começou a murmurar. Então, atenção aí nessas coisas aí que ela estava fazendo. Seja bem-vinda, irmã Tânia. Ô, Glória, bom te ver aqui. Tô com saudade, hein? Vamos marcar um dia pra gente ir aí no Tapuia, na Ágape aí, hein? Irmã Leila, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Estamos falando sobre Marta e Maria, para quem entrou agora. E estamos falando aqui que Marta, ela era hospitaleira e ela servia as pessoas. E aqui a gente está falando da excessiva preocupação de Marta em servir Jesus. Então, enquanto ela estava realizando uma tarefa, ela já estava pensando na outra. E por conta disso, o texto narra ali, a gente está falando sobre Lucas 10, do versículo 38 ao versículo 42. Abra sua Bíblia aí, tá bom? Paz de Cristo, irmã Sônia. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã Raíssa. Depois eu quero assistir lá, saber como é que foi a consagração, hein? Gente, por conta disso, vou focar aqui, senão não termina a live. Ela ficou desanimada, inquieta, irritada e começou a murmurar. Então, guarde uma verdade pro seu coração. O seu trabalho de amor e de serviço estava virando uma tarefa pesada. Gente, isso é um alerta. O trabalho de amor, de serviço, algo que era para ser algo bom, agradável, estava virando uma tarefa pesada para ela. E você vai entender. Perceba, Jesus, ele não repreendeu Marta por servir, mas por estar muito atarefada. Então, a gente não pode deixar isso acontecer conosco. Precisa haver um equilíbrio em nossas vidas. Então, o serviço, ele é importante. Tudo que a gente vai fazer para Deus precisa ser realizado com alegria. Talvez receber uma pessoa na sua casa, talvez algum serviço na igreja, talvez algum serviço no trabalho. Tudo que você precisa fazer deve ser realizado como se fosse para o Senhor. E a gente precisa fazer isso com alegria. Então, qualquer coisa que faça eu e você, assim como Marta, ficar desanimada, ficar inquieta, irritada, ou que faça eu e você reclamar, sinal de alerta aí, tá bom, gente? Sinal de alerta. Por quê, Karine? Perceba, ela estava ficando aflita com a necessidade de servir Jesus. E com isso, ela não estava aproveitando o tempo de estar com Jesus. Ela não estava aproveitando a estadia para ouvir Jesus e aprender com Jesus. Então, eu quero que você entenda uma verdade. Naquela época, existia, o pessoal tá concordando aí comigo, glória a Deus. Naquela época, gente, existia um trabalho esperado para uma mulher. E ele era claramente definido e é bem diferente do que a gente faz hoje. Então, naquela época, existia um trabalho específico e esperado das mulheres, como também existia um trabalho específico que só os homens faziam. Então, existiam coisas que as mulheres faziam e coisas que os homens faziam. Só que a verdade aqui é que Marta, ela estava fazendo exatamente o que julgava ser esperado dela. Ou seja, ela estava fazendo nada mais, nada menos do que já era esperado de uma mulher fazer.
Tá bom? Então, ela foi criada, ela foi como mulher naquele tempo para cuidar de quem? Dos hóspedes, para cuidar da casa. E Maria, a sua irmã, Maria é que se afastou das expectativas culturais, entenda isso. Da época, Maria se afastou das expectativas culturais da época e sentou aos pés de Jesus, justamente e juntamente com os homens, em vez de trabalhar como Marta na cozinha, em servir, em agradar. Então aqui eu já aprendo uma verdade, eu quero compartilhar com você, que o trabalho nunca deve tomar o lugar de contato diário e íntimo com os membros da nossa família e com Jesus, tá bom? Então, guarda isso. O trabalho nunca deve tomar lugar de contato diário e íntimo com os membros da nossa família e principalmente com Jesus. Karine, não entendi. O problema é que tem gente trocando serviços, atividades, pelo quê? E, em vez de estar servindo a Jesus, tendo um contato com a sua família, um contato íntimo com Jesus, tem mais se preocupado em atividades, em servir, ou seja, está distraído, está atarefado como Marta estava. Enquanto Marta estava fatigada no trabalho, Maria, sua irmã, também conhecida como Maria de Betânia, estava sentada aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos. Então aqui, perceba, por que Maria não fez a mesma coisa que Marta? Porque se era responsabilidade de uma mulher naquele tempo, daquela cultura, ser hospitaleira, estar ali atarefada com os serviços de casa, servindo as pessoas que estavam querendo, por que Maria não fez a mesma coisa que Marta? Porque Maria entendeu que o serviço era coisa secundária. Deus está falando para alguém aqui, o serviço, o trabalho é uma tarefa secundária. Maria não poderia perder a oportunidade de prestar atenção. Gente, Jesus estava na sua casa. Então ela entendia que o que ela podia fazer, que seja lavar uma louça, que seja servir uma comida, ela poderia deixar para depois. Ela estava ali recebendo os ensinamentos do mestre. E sabe o que eu aprendo? Que sentar para ouvir é importante. Glória a Deus. Karine, não entendi. Por quê? A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, naquele momento, Maria estava gerando fé em seu coração. Porque para que eu e você tenhamos fé, é necessário a gente sentar para ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, esse ato que você está fazendo agora, nesse exato momento, prestando atenção na palavra que está sendo ministrada aqui, está gerando fé em seu coração. Por quê? Porque você sentou para ouvir. Tem muita gente atarefada com muitas coisas e não tem dado a devida prioridade para a palavra. Deus está falando para alguém aqui, senta agora aí, para de fazer o que você está fazendo, vem ouvir a minha palavra, porque eu quero gerar fé em seu coração, eu quero gerar certezas de coisas que vão acontecer na sua vida, mas para isso a palavra precisa entrar, para isso você precisa sentar e você ouvir, para que venha gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um, como a gente fez na oração no início, é necessário ouvir a palavra, tá bom? Jesus disse, estás preocupado com muitas coisas, entretanto, só uma coisa basta. Exatamente, irmã Cleudes. Vamos falar sobre isso. Gente, quem disse não foi eu, não é a irmã Karine, é Jesus. Ele disse, por que, irmã? Você que está ouvindo essa live agora, está preocupada com tanta coisa? Só uma basta. Glória a Deus. Quem não senta para aprender, não tem como abrir a boca para falar. Eita, irmã Tânia, oh glória, essa eu vou anotar, hein? Forte, hein? Meu Deus, quem não senta para aprender não tem como abrir a boca para falar desse jeito. Então, gente, eu amo quando vocês participam aqui comigo. Glória a Deus, me ajuda aí. Vamos juntas nessa live aqui falar do amor de Jesus. Então, aqui, a tranquilidade de Maria, sem preocupação de ajudar sua irmã Marta nos afazeres domésticos, era obrigação dela, mas ela estava tranquila ali. Levou o quê? Levou Marta a denunciar a sua própria irmã e a passividade dela mediante a situação. É forte, né? Gente, olha isso. Marta agora vai denunciar a sua própria irmã
porque ela estava passiva, porque ela estava tranquila, porque ela não estava ajudando. E ela foi denunciar a irmã para quem? Para Jesus. Isso tem acontecido aí, esse é o problema. Então guarde uma verdade, o problema não é servir. Não tem problema nenhum servir, não tem problema nenhum ser hospitaleira, tanto que a gente falou sobre isso, que isso é uma das coisas que Deus deseja. Mas não saber quais são as prioridades. Não tem problema você servir no reino, não tem problema você servir na sua casa, não tem problema você ter um tempo para fazer as demais atividades. Só que você precisa saber quais são as prioridades. Marta, com essa ação aqui de falar da sua irmã, ela revelou uma falha grande aqui, ó. Uma falha grande e séria no seu coração, de serva. Então, ela desenvolveu uma atitude crítica e irônica. Exatamente, irmã Milene, tem tempo para tudo. Ela desenvolveu uma atitude crítica e irônica. Ouvindo, diga amém. Vê se conectou aí, gente. Pausou aqui. Vê se voltou. Fala comigo. Não sei se pausou aí para vocês. Fala comigo para ver se voltou. Voltou, amém. Glória a Deus. Então, gente, perceba, as palavras de Marta. Gente, imagina só, Marta, na frente dos convidados, na frente de Jesus, ela expôs a sua irmã. Ela expôs diante dos convidados e de frente de Jesus a sua irmã. Então, Marta, ela desencadeia aqui 3 situações que eu vejo que é grave. E eu preciso que você entenda isso. Marta, ela tinha o propósito de humilhar Maria. Eu não estou dizendo que isso aconteceu. Eu estou dizendo que isso pode desencadear, mediante a situação, podia desencadear 3 cenários. Um deles é, Marta se revoltou porque Maria não estava ajudando ela. E o que acontece? Ela tinha o propósito de humilhar sua irmã. Ou Marta não refletiu sobre o efeito das suas palavras a respeito da sua irmã, porque pode acontecer. Às vezes a gente está tão assoberbado com tantas coisas para fazer que a gente fala uma coisa e a gente não reflete naquilo que a gente fala e acaba machucando, magoando uma pessoa. E por último, pode ter, Marta também não se importou. Tipo que ela estava tão revoltada porque Maria não estava servindo e ela estava sobrecarregada com tudo que ela estava fazendo, que ela não se importou com o que ela ia falar. Ela, na verdade, ela queria repreender a irmã dela e pedir, volta pro lugar dela. O lugar dela é aqui comigo, na cozinha, servindo, ajudando, sendo hospitaleira. A verdade é que Marta estava errada quanto à avaliação e julgamento a respeito de Maria. E quantas das vezes eu e você estamos julgando pessoas porque não estão fazendo alguma situação, né? Pegou agora, né? A verdade é isso que acontece. Quantas vezes nós julgamos uma pessoa e a gente, na verdade, está se precipitando. Maria, gente, entenda uma verdade, Maria, ela não estava sendo preguiçosa porque ela decidiu ouvir a palavra e não servir, ela não estava sendo preguiçosa, ela simplesmente soube entender e colocar o que é prioridade na vida dela. E Deus está falando aqui, é tempo de você, mulher, colocar o que é prioridade na sua vida. Tem gente invertendo as prioridades, mas Deus me trouxe aqui nessa live com uma palavra bem simples para o seu coração. É momento de colocar as coisas em ordem. É momento de rever as prioridades e colocar o que é para fazer agora. Adoração a Deus. Maria parou tudo para ouvir, para adorar, para aprender. E tem gente trocando essas coisas para poder estar servindo com atividades, com coisas que têm tomado o seu tempo. Existe, como a irmã colocou aqui, existe tempo para todas as coisas. E a gente vai falar sobre isso. A Bíblia fala em Romanos 14, versículo 4. Quem tá com a Bíblia aberta aí, abre aí, confere aí. Precisamos ser como os crentes bereanos. Karine, o que eles faziam? Tudo que alguém falava, eles iam na Bíblia e confirmavam, eles iam nas Escrituras. Então você que está me ouvindo, ande com a sua Bíblia na mão, tudo que foi dito, vê, confirma se está lá, marca esse versículo, medita nele. Karine, o que é meditar? Eu vou mandar um vídeo para vocês falando sobre isso. O que é meditar, como é que faz isso, como é que eu penso naquilo ali e aquilo vai gerar algo pro meu coração, tá bom? Então Romanos 14, 4 fala assim, ó. Quem é você? Quem é você? Deus está falando com alguém aqui. Quem é você?
para julgar um servo alheio? Deus está falando com mulheres aqui, não sou eu que estou falando, não. A Bíblia está falando, Romanos 14, versículo 4. Quem é você para julgar um servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai. Então, assim, quem é eu e você para julgar se fulaninho está fazendo, se fulaninho está deixando de fazer? Tem gente aqui que está mais preocupado com a vida do irmão, da irmã, com a vida do outro, se está fazendo ou não está fazendo, com que a sua. E Deus está falando, para de ser Marta, para de ficar reparando se a pessoa está servindo ou não, e começa você a servir, perceba você qual é a prioridade que você precisa fazer a partir de hoje na sua vida, tá bom? Então vamos lá, perceba, Marta aqui começou a ser considerada como vítima. Marta se colocou na situação agora como vítima, ela passou agora a acusar a irmã, para quem? Para Jesus. Forte, né, gente? Tem gente assim. Tem gente acusando o irmãozinho, e inclusive os próprios da família, pro outro. Então, gente, a sua irritação aqui, a irritação de Marta era tão grande que ela incluiu até Jesus no meio do problema dela. E tem gente assim, quer colocar Jesus no meio da confusão. Olha o que ela falou para Jesus. Fala de Marta. Tá aí, ó. Lucas, para quem entrou depois, Lucas 10, do versículo 38 ao versículo 41. Estamos falando sobre Marta e Maria. Olha o que Marta falou para Jesus. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinha? Tá aí, na Bíblia. Gente, ela ainda foi além. Na Bíblia Almeida, Revista Atualizada, a palavra é mais forte, eu coloquei ela aqui. Gente, olha o que ela fala. Ordena-lhe, pois, ou seja, ela, Marta, falando para Jesus, ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Ela estava mandando Jesus mandar Maria ajudar ela. Meu Deus, perdeu totalmente a noção, né? Desse jeito, glória a Deus. Gente, e olha o que Jesus falou. Coisa forte. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Olha o que Deus está falando para alguém aqui nessa live. Ou mesmo uma só coisa. Lucas 10, versículo 41, 42. Marta, Marta, isso aqui é uma advertência. Eu amo quando Jesus fala assim, 2 vezes o nome, significa que é uma advertência. Marta, Marta, tu andas inquieta, está se preocupando com muitas coisas. Você, mulher, tem se preocupado com tantas coisas, talvez seja em buscar seu filho na escola, com as tarefas de casa, você está se preocupando com o trabalho e você está tão assoberbada com tantas coisas que você precisa fazer na sua casa e você tem esquecido do principal, que é ouvir a palavra de Deus. E Deus está falando com alguém aqui, pouco é necessário, ou uma coisa só basta. E Maria escolheu essa boa parte, e essa não será tirada. Então, talvez essa não tenha sido a resposta, talvez não, eu acredito que essa não tenha sido a resposta que Marta esperava de Jesus. Não é verdade? Porque para ela fazer essa pergunta, ela estava querendo realmente que Jesus falasse, Maria, vai lá servir Marta que eu vou ficar aqui com... Não é. A gente olha o texto e a gente vê exatamente isso. Mas a gente vê que essa não é a resposta que ela queria. Ela não recebeu o que ela queria. E nós, muitas das vezes, fazemos o mesmo. Nós questionamos as pessoas ao nosso redor. E tem gente aqui nessa live que não consegue saborear os ensinamentos, a palavra dada por Jesus. Por quê? Porque está muito preocupado com as coisas secundárias. Está muito preocupado com as pessoas ao redor, do que elas vão fazer, o que vão falar. Ou seja, se elas estão fazendo a obra, se elas estão servindo ou não ao próximo e a Deus. Então, gente, guarde uma verdade para o seu coração. Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Em nome de Jesus, aprenda essa verdade hoje, tá? Marta estava perdendo tempo com coisas que eram de pouca importância. O próprio Jesus falou isso para ela. Então, cuidado para você não perder tempo. Nosso tempo é algo preciosíssimo. Gente, não dá para voltar atrás. Tem coisas que você faz agora que poderia esperar. E coisas que são prioridades e você não faz. Que aí você, poxa, agora o tempo já passou, não tem como. Então, assim, Marta não compreendia que Cristo veio para servir e não para ser servido. Marta não percebia que Jesus tinha mais interesse na pessoa dela
do que no serviço dela. Deus está falando com alguém aqui. Marta, Marta, Cleudes, Cleudes, Rosa, Rosa, cadê? Vou falar o nome de vocês. Gabi, Gabi. Gente, Deus está falando com alguém aqui. Ele está mais interessado no seu relacionamento interpessoal, você com ele, do que você pode fazer para servir ele. Tá bom? Então Deus está alertando alguém aqui nessa tarde. Quem está me amando aí, diga amém. Quem está me ouvindo, glória a Deus. E aí eu bebo uma água. Me ajuda aí. Vamos lá. Maria, agora vamos falar um pouquinho dela. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Numa atitude de quê? De adoração como discípula. Maria aqui era aquela cuja o coração estava no lugar certo. Deus está chamando mulheres hoje para colocar o coração no lugar certo. A motivação de Maria e o desejo de Maria era mais em louvar a Jesus, em adorar a Jesus, em ouvir a Jesus. E a resposta que Jesus deu para Marta é porque Jesus, ele conhecia o coração de Maria e conhecia o coração de Marta. Jesus está falando para alguém aqui, eu conheço o teu coração, tá bom? Então, o que eu aprendo? Ela não precisava ser repreendida, mas sim elogiada, porque havia feito a melhor escolha. Marta aqui queria que Maria fosse repreendida, porque Maria não estava ajudando ela. Só que Jesus virou para ela e falou assim, olha, ela não precisa ser repreendida, ela precisa ser elogiada, porque ela havia feito a melhor escolha. Se você quer ser elogiada hoje pelo mestre, decida hoje fazer a melhor escolha. Então guarde isso que eu vou falar. O tempo que nós passamos com Jesus é sempre muito mais bem empregado. Talvez algumas pessoas, esse tempo aqui, 3 horas da tarde, às vezes é perda de tempo. Às vezes você quer aproveitar essa live como? Tô lavando uma louça ouvindo. Nada contra você fazer isso. Eu entendo que tem muitas das vezes que a nossa atividade do dia a dia, ela toma tempo da gente. Mas Deus está falando para alguém aqui, há horas de você parar e escutar, sentar e escutar. Eu lembro que eu estava conversando com a irmã lá da minha igreja, ela nem tá aqui na live, se ela tivesse eu ia perguntar, pedir autorização para falar o nome dela. E ela falou assim, Karine, teve uma live que eu estava assistindo sua e eu estava lavando o chão da cozinha. E eu parei tudo. Porque tava tão forte que eu deixei o chão da cozinha lá secando sozinha, ficou tudo manchado, mas eu parei para ouvir, para anotar, para escrever. Então, gente, não é porque é a Karine, não, a glória é de Deus. Quem conduz essa live aqui é Deus, isso tudo aqui é para Ele. Então, o que eu tô fazendo aqui é dedicando um tempo, para quê? Para falar do amor dele. E Deus, ele deseja a mesma coisa de você, que você dedique esse tempo ouvindo ou ensinando outras pessoas a aprendendo, porque quando a gente ensina, a gente também tá aprendendo. Você acha que só você tá recebendo? Não, eu recebo muito aqui. A palavra, a Bíblia fala que é uma espada de 2 gumes. Ela penetra aí e penetra aqui. Ela corta aí, mas corta aqui também. Então, olha a importância da gente sentar para ouvir a palavra de Deus. Então, todo o tempo que eu e você, a gente passa com Jesus, é sempre muito bem empregado, muito bem aproveitado. Então, o que eu aprendo aqui? Que a gente precisa organizar a nossa vida de tal forma a aprender com Cristo aquilo que é mais importante para a nossa vida. Entenda. Jesus não estava aqui prestigiando a aparente ociosidade de Maria e nem estava desvalorizando o serviço de Marta. Eu preciso que você entenda essa verdade. Jesus, ele não estava aqui prestigiando porque Maria não estava fazendo nada e também não estava desvalorizando o que Marta estava fazendo. Entenda, era uma ocasião rara para ter com Jesus. Jesus ali era o hóspede e Maria entendeu aquele momento. Maria entendeu e ela estava valorizando aquele tempo, aquele momento, ou seja, tempo de qualidade. Deus está falando para alguém aqui, eu quero um tempo de qualidade.
Você tem dedicado a mim, mas não tem sido um tempo de qualidade. Você tem servido talvez na igreja, mas não tem sido um tempo de qualidade. Você busca fazer tantas coisas, mas não tem feito com qualidade. O que é tempo de qualidade? É você estar com o coração, com a mente ali, naquilo que está acontecendo. E não atarefada com tantas coisas que você não consegue focar naquilo que está acontecendo, na palavra que está sendo liberada. Então, Marta aqui, ela estava tão preocupada, e eu posso colocar aqui na nossa linguagem do dia a dia para facilitar, ela estava tão preocupada com a mesa posta, em colocar a mesa, o copo combinando, vamos dizer assim, né? Ou seja, a melhor forma de servir a Jesus, que ela não estava enxergando o papel que ela precisava exercer. A verdade é que ela estava até sendo a mulher de Provérbios 31, uma mulher virtuosa. Por quê? Porque a Bíblia fala em Provérbios 31, versículo 27, olha pelo governo da sua casa. Ela estava ali olhando, ela estava direcionando o governo da sua casa, ela estava priorizando o governo da sua casa. E não come o pão da preguiça, tá lá. Então, Marta é exatamente o tipo de mulher como a mulher de Provérbios 31. Então, Deus em nenhum momento está questionando, Jesus em nenhum momento está questionando o trabalho dela, o serviço dela, a hospitalidade dela. Mas estava explicando que o foco dela estava distorcido, tá bom? Então, entenda, Jesus sempre valorizou o trabalho, tanto que ele fala lá em João 5, versículo 17, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, eu não estou falando aqui que você não pode mais exercer nenhuma atividade, que você não pode trabalhar. Entenda, tá bom? A Bíblia fala lá em Êxodo 20, versículo 8 ao 12, fala exatamente sobre a antiga aliança, que Deus criou tudo e fez um dia para o homem descansar. E esse dia é necessário dedicar ao Senhor. Então é por isso que você tem aí um dia determinado para você ir à igreja. Esse dia Deus fala que é pra gente se dedicar a Ele. Então que você venha ter esse tempo de qualidade com Deus. Quem tá me ouvindo aí, reage aí, me ajuda aí nessa live, porque tá travado aqui para mim. Eu preciso saber se vocês estão entendendo e se vocês estão recebendo. Deixa eu ver quem tá aqui comigo para eu poder falar. Esther, Carolina, Ingrid, Glória, Emily, Gabi, Alana, quem eu ainda não falei, eu tô citando aqui o nome, tá? Viviane, minha cunhada, irmã Tânia, Cleudes, Elaine, Érica, minha mãe, Sônia, Milene, Glória, irmã Rose, Lou, Maria das Graças, Ana Felipe. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais. Maria aqui valorizava mais as coisas do alto. E ela estava fazendo exatamente o que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 3, do 1 ao 2. Anota isso aí, olha que coisa linda. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Gente, quem está me ouvindo, diga aí um amém, fala comigo, porque eu acho que está travada aqui a minha tela. Eu não sei se você está recebendo, tá bom? Fala aí para eu poder saber se está tudo funcionando. Minha internet hoje não está muito boa. Então, vamos lá. Tô esperando você falar para eu poder falar aqui o que eu aprendo. Para a gente terminar essa live. Vamos lá. Meu Deus, travou aqui meu telefone. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Bem, o que eu aprendo aqui? Eu vou continuar, porque eu não sei se está funcionando ou não. Travou aqui a tela. Então, vamos lá. O que eu aprendo aqui? É que até o comportamento... Gente, preste atenção que isso é grave, isso é sério. Que até o comportamento e até os nossos melhores gestos podem ser corrompidos pelo orgulho. Agora pegou o negócio. Agora vai ficar estreito. Karine, não entendi. O comportamento de Marta era de serviço, era de ajudar. Só que até uma coisa que é boa, talvez o nosso melhor gesto, ele pode ser corrompido pelo orgulho. Marta estava servindo a Cristo e aos seus convidados. Ou seja, ela estava agindo como serva de todas as pessoas que estavam ali. Justamente da maneira, inclusive, que Cristo, ele ordenara muitas das vezes de forma frequente em vários ensinamentos. Então, ela sem dúvida, ela começou ali com a melhor das intenções, com a melhor das motivações. Então, assim, ela quando começou a fazer, o seu coração havia ali uma vontade de servir, uma gratidão. Só que ela, em um momento, ela
parou, e isso é sério, gente, ela parou de escutar a Cristo. E ela se distraiu com o serviço e perdeu o foco do seu coração. Ela passou agora a ser egocêntrica, egoísta, e começou a dar vazão em seus pensamentos não simpáticos sobre sua própria irmã e seu comportamento. Então, entenda uma verdade. Muitas das vezes a gente está assim, tá tão atarefada com tantas coisas, tem tanta coisa na nossa cabeça, que em vez de você estar ligada na live agora, em vez de você estar ouvindo o que está sendo ministrado, você está pensando na conta que tem para pagar, você está pensando na criança, no domingo, na escola dominical, naquilo que você vai fazer à noite. Você está tão preocupado que você parou de prestar atenção agora no ensinamento que Jesus está dando, ministrando para o seu coração, e está começando agora a ser egoísta. Ou seja, o que é isso, Karina? Uma pessoa egocêntrica, que começa a dar vazão a si mesmo. Os seus pensamentos agora começam a pensar, inclusive, sobre o próximo, tá? Então, foi o que aconteceu. Ela começou a ter um comportamento contra a sua irmã. Então, Marta aqui estava demonstrando um orgulho pecaminoso. E, gente, olha o problema do orgulho. Isso deixou Marta vulnerável a todos os tipos de mal. Eu tô preocupada aqui com a minha internet aqui, porque não tá indo. Não tá aparecendo vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu só colocar um comentário aqui para ver se vai desbloquear. Lucas, capítulo 10. Vou colocar aqui pra gente ver. Do versículo 38 ao 42. A gente tá falando sobre Marta. Quem tá me ouvindo, digam amém. Gente, tá travada aqui minha internet. Marta. Tá funcionando aí, amor? Tá travado, então eu já perdi muita coisa. Porque ninguém tá falando comigo? Tá travado, tá travado lá. Não dá pra encerrar. Vê lá se voltou. Meu esposo falou que tá travada a live. Gente, eu tentei escrever. Tá travando. Aqui, Ó o Instagram me bloqueando aí. travando. Entra e sai de novo do seu. Já fiz várias vezes. Não vai? Eu também tô sem internet. Tá desativado os comentários. Internet, tá rolando tua internet? Tá rolando. Me fala aí, alguém colocou aqui que tá desativado os comentários, Ana Felipe? Tá normal, tá? O pessoal tá falando que tá normal, gente. Gente, pra mim tá travado, pro meu esposo tá travado, deve ser minha internet. Mas vocês estão me ouvindo? Fala comigo aí no WhatsApp que meu esposo me manda aqui. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Eu não sei fazer isso. Minha irmã tá falando que tá normal, tá? Vai que você tá aparecendo aqui. Vai. Então vamos lá, gente. Vamos voltar. Se vocês estão falando que tá ok, eu não estou conseguindo. Tá travado aqui no meu telefone, mas vamos lá. Gente, Marta aqui estava demonstrando um orgulho pecaminoso. Pecaminoso. Que deixou ela vulnerável a todos os tipos de mal. Alguns tipos de mal. Karine, me explica. Aí não dá. Que aí eu não consigo. Desculpa, povo. Ao vivo é muito bom, né, gente? Vai. Ô, glória. Ó, a Cleude falou que tá normal, mas os comentários não aparecem pra mim, gente. Não sei por quê. Enfim, eu devo ter feito alguma coisa e eu não sei. Mas vamos lá. Marta aqui estava demonstrando um orgulho pecaminoso que deixou ela vulnerável a outros tipos de mal. Que maus são esses, Karine? Ira, ressentimento, ciúme, desconfiança, espírito crítico, o julgamento exagerado, a indelicadeza. Gente, olha quantas coisas que aconteceu com Marta. Ciúme, ira, ressentimento, desconfiança, espírito crítico, julgamento exagerado e indelicadeza.
Foi o que aconteceu com ela. Isso tudo agora brotou no coração de Marta, só que isso tudo aconteceu, sabe como? Em questões de segundo. Olha só, gente, o poder da nossa mente quando a gente começa a tirar o foco de Jesus e começar a colocar o foco na gente ou no outro. Gente, isso é muito perigoso. Começou a dar ciúme nela, porque ela estava trabalhando e Maria não estava. Ela começou a ter desconfiança, ela começou a criticar Maria, ela começou a ter um julgamento agora exagerado, ela teve indelicadeza. Gente, em questões de segundo, isso tudo brotou no coração de Marta. Tudo por quê? Tudo por conta da perda de foco. De quê? De parar de ouvir a mensagem, de parar de ouvir Jesus, não pensar mais nas coisas que são do alto, como a gente leu aqui em Colossenses, não pensar nas coisas que são do alto. Para quê? Ela passou a se concentrar nas coisas, nas necessidades dela, nas coisas que ela queria, nos sentimentos, nos desejos que ela queria para si mesmo. Olha aí, irmã Cleude colocou, funcionou, gente. Cleude colocou, o poder da distração perdeu o foco. Pastora Graça colocou, tá normal. Então vamos que vamos, gente. Glória a Deus, voltou aqui. Travou tudo, gente. Eu tava assim, ó, travada. Eu falei, gente, eu não sei se tá filmando, se não tava. Forte, né? Isso aí, glória a Deus. Então vamos lá. Tudo por conta da perda do foco. Gente, então olha a importância de a gente não perder o foco, tá bom? Então, ela passou a se concentrar nas coisas dela mesma. E, por conta disso, ela caiu numa armadilha religiosa, descrita por Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Sabe o que está dizendo? Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Gente, quando eu li isso aqui, o negócio cortou assim. Eu falei, meu Deus. Porque muitas das vezes, nós nos comparamos com os outros. Só que Deus está falando com alguém aqui. Ei, vou falar bem rasgado, do jeito que vocês gostam, para vocês entenderem. Deus está falando aqui, para de se comparar com você. Para de se comparar com o outro. A Bíblia está dizendo, 2 Coríntios, marca isso e medita lá, capítulo 10, versículo 12. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Então, gente, sabe quem sai prejudicado com isso? É você mesmo, é a própria pessoa, porque está se medindo com a outra, está fazendo comparação com a outra, ou está fazendo comparação consigo mesmo. Está olhando o outro e fazendo comparação com si mesmo. E só quem perde com isso é você. Então, assim, entenda, Maria e Marta são pessoas diferentes, mas ambas elas têm um aprendizado pra gente. A gente vai falar um pouquinho sobre Marta e você vai entender por que eu tô falando isso aqui. Maria, que ela estava tão envolvida com os pensamentos de Cristo, que ela estava alheia a tudo que estava acontecendo. Ela estava ali aos pés de Jesus, ela estava escutando Jesus com atenção, estava cada ensinamento, cada palavra, cada detalhe. Como eu já disse, gente, Maria ali entendeu a importância daquele momento e entendeu que aquele momento era passageiro, que aquilo não ia acontecer sempre. Deus está falando aqui, gente, presta atenção no momento que você está vivendo. Por quê? Porque ele vai passar. E se você não aproveitar ele agora, se você não aproveitar a oportunidade, você não vai conseguir aproveitar ele depois. Então, perceba, Maria decidiu empregar o quê? As suas energias. Empregar o quê? A sua atenção para ouvir e adorar a Jesus. Sabe o que eu aprendo com Maria? Que as pessoas como Marias são dadas a impulsos... As pessoas como Marta são dadas a impulsos precipitados ou atividades superficiais. Deus está falando assim, ei, não haja como Marta, por impulso ou por atividades superficiais. Maria aqui tinha descoberto aquilo que realmente era necessário, aquilo que realmente era prioridade. E essa é uma prioridade mais elevada que o serviço, tá bom? Então, o que eu aprendo? Que a adoração é uma das mais altas prioridades. A adoração, guarde isso, é uma das mais altas prioridades. Ou seja, nada, até mesmo o serviço o serviço que eu e você fazemos para Cristo, o serviço prestado a Cristo, nada é mais importante do que ouvir a palavra de Deus, do que honrar a Jesus com o nosso coração, com uma verdadeira adoração. Então, na live passada, inclusive, nós falamos aqui, a Ingrid está aqui na live passada, vai poder falar melhor do que eu.
A gente falou sobre a mulher samaritana. João 4, versículo 23. A gente falou que Deus procura verdadeiros adoradores. Então é isso que Deus procura de mim e de você. E tem muita gente trocando o adorar, o servir a Deus no sentido de serviço, atividade, do que adorar no coração. Sabe? Deus procura isso aqui, ó, o teu coração, tá bom? E Maria era uma delas. E isso não foi tirado de Maria. Então, guarde uma verdade. É um perigo nós tornarmos tão preocupados em fazer as coisas para Cristo, seja na igreja, e deixar de lado a atitude de dar ouvido às coisas de Deus. Lembre, a gente precisa lembrar do que Ele fez por nós. Isso precisa ser prioridade, aquilo que Ele fez por nós. Nunca podemos deixar que o serviço de Cristo tire o desejo de adoração por Ele, tá? Tem muita gente invertendo essas prioridades aqui. Muitas das vezes, quando a gente inverte essas prioridades espirituais, a gente torna as obras mais importantes, o serviço mais importante do que a nossa própria adoração. Então tem gente que está indo para a igreja, infelizmente, como uma forma de serviço, como uma forma de, porque eu tenho uma atividade, eu preciso lá exercer, mas o seu coração já não está mais ali. Então não está sendo, Deus não está recebendo essa adoração. Então aqui Marta amava Jesus, mas negligenciar a parte necessária, ou seja, ela estava fazendo isso. Então tem muita gente com um ativismo, que a gente chama hoje de ativismo religioso. E isso é um perigo. Gente, isso é um desequilíbrio. Isso ocasiona um desequilíbrio também emocionalmente na nossa vida, tá bom? Então, cuidado com esse ativismo religioso. Você ter tantas tarefas, tantos cargos, tantas coisas para fazer e você não tá indo fazer o principal, que é adorar a Deus com a sua adoração, que é você transbordar, que é você ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, não troque isso. Isso deve ser a sua prioridade, tá? Então, o que eu aprendo? Que o meu desequilíbrio pode afetar, olha, guarda isso, em nome de Jesus. O meu desequilíbrio pode afetar, infiltrar e contaminar o coração de alguém que está abraçando sinceramente a Cristo. Olha que forte isso. O meu desequilíbrio pode afetar, infiltrar e contaminar até o coração de alguém que está abraçando Cristo sinceramente, verdadeiramente. Olha o que a irmã Tânia colocou. Hoje temos muitos ativismos na obra, mas sem conhecer o dono da obra. É verdade, gente. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas não está conhecendo o dono da obra. Então, olha o que a gente falou aqui. Quando a gente está assim com esse desequilíbrio, a gente pode, inclusive, afetar, infiltrar e contaminar alguém que está servindo a Jesus. Maria estava ali servindo a Jesus de forma única, aos pés, e Marta, ela ali estava contaminando o coração de Maria, um coração que estava abraçando ali Jesus. Então o que Jesus fez para restabelecer esse equilíbrio? E Jesus está falando para alguém aqui nessa tarde: eu estou restabelecendo o equilíbrio. Jesus, ele usou as palavras gentis de correção para Marta e elogiou Maria, resgatando o quê? A ordem correta das prioridades. Deus está falando para alguém aqui: estou hoje nessa live resgatando a ordem correta das prioridades. Tinha gente que estava assistindo essa live que estava com a prioridade errada, mas Deus está resgatando, as ordens corretas hoje. Ô, glória! Entenda, adoração aqui, eu preciso que você entenda essa verdade. Adoração aqui simboliza nessa passagem aqui como ouvir com atenção os ensinos de Jesus. Então, o que Maria estava fazendo era o quê? Era uma adoração. Ela estava ouvindo com atenção os ensinos de Jesus. E é isso, gente, que é a parte mais necessária do serviço cristão. E isso deve ser uma primícia nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Ou seja, o serviço cristão, ele deve estar sempre subordinado a essa primícia. Qual? Ouvir a palavra. Tá bom? Então, guarde isso. Logo, eu coloquei assim, ó. Logo, o que cremos é, no final, mais importante do que fazemos. O que eu e você acreditamos, ou seja, em Jesus, é mais importante daquilo que fazemos para Ele. O serviço aqui de Marta era uma distração. E o ouvir aqui era a boa parte. Era o que era necessário. Tá na Bíblia isso.
Então, cuidado com obras que geralmente têm a tendência de colocar a fé em segundo plano. Cuidado com atividades, cuidado com o ativismo que tem colocado a sua fé em Jesus em segundo plano. Entenda uma verdade. É claro que aquilo que fazemos, ou seja, o serviço, parece meio confuso, contraditório, mas você vai entender. Aquilo que fazemos, ou seja, o serviço que fazemos, as atividades que fazemos, ela é fundamental. Por quê? Porque ela é a prova da nossa fé. Ela é a prova que a nossa fé é viva e real por Cristo. Mas entenda, primeiro vem a fé, depois vem a obra. Tá bom? Porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, primeiro vem a fé e depois a obra. Primeiro você crê, depois você faz. Tá bom? E tem gente invertendo isso. Primeiro quer fazer e tá deixando em segundo ponto a questão de crer, de ouvir a palavra. Tá? Então, isso é uma verdade que eu aprendo nesse texto hoje, falando sobre Maria e Marta. Espero que vocês tenham gostado. Não vai dar pra gente falar sobre tudo aqui, mas eu quero só pincelar sobre também João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, que aparece novamente essas duas irmãs, Marta, Maria e Lázaro agora. E você conhece muito mais do que eu, é muito conhecida essa passagem. A Bíblia fala, inclusive, que Jesus amava essa família. Ele amava Marta, amava Maria e amava Lázaro, lá em João 11, versículo 15, tá bom? Então, a gente não pode, guarda isso, gente, nós não podemos julgar as pessoas pelo momento ou pelas atitudes que tiveram, tá? Então, às vezes, você tá ouvindo aqui e tá achando que Marta, ela, né, não era tão boa assim. Mas entenda, a gente não pode julgar as pessoas pelas atitudes que elas tiveram em um momento. E a gente já falou uma live sobre isso aqui, foi uma live forte em relação a julgamento, a atitudes de pessoas pelo momento. Você não me conhece só porque você me vê aqui na live. Você precisa ter um convívio comigo. Então, nem tudo que você consegue ver aqui é exatamente quem eu sou. Então, não é só porque a gente viu um pedaço aqui de Marta sendo atarefada aqui que a gente pode falar da atitude dela. Então, não julgue ninguém por um momento. Guarde, você não conhece alguém porque viu uma atitude dela. Você não conhece uma pessoa porque você observou uma atitude dessa pessoa, tá bom? Isso é muito importante você guardar. Então, vamos lá. Olha, inclusive, agora a atitude, olha a diferença agora de Marta. Lá em João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 42, olha a atitude de Marta agora. Quando Lázaro morreu, e você conhece essa passagem, eu não vou me focar nisso, mas eu só quero pincelar isso para você entender. Quando Lázaro morreu, Marta foi ao encontro de Jesus. Foi Marta que saiu ao encontro de Jesus para buscar ajuda. Maria, você vê lá no texto, ela ficou em casa chorando. João 11, versículo 20, diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhes ao encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. Então, olha agora a diferença de papel. A verdade é que Marta, olha que forte isso, Marta, na dificuldade, mostrou mais confiança em Jesus do que sua irmã Maria. Marta, no momento de preocupação, no momento de morte, no momento de desespero, de doença, ela mostrou mais confiança em Jesus. Ela saiu atrás de Jesus porque ela sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Mais do que Maria, porque Maria naquele tempo ficou ouvindo. Então, por isso que eu tô falando, uma atitude não demonstra quem você é, tá bom? Então, só quem sonda o coração é Jesus. Tanto que você olha lá, João, versículo 21, capítulo 11, versículo 21 e 22 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que coisa linda. Marta ali demonstrando que se Jesus pedisse ao Pai, ia conceder. Então Marta declarou a sua fé em Cristo nesse momento. E João, versículo 27, diz assim: disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, Marta, ela, mesmo naquele momento lá, ela se deixou ser levada pela distração dos afazeres, ela sabia quem era Jesus. Ela tinha o seu coração firmado em Jesus. Tanto que ela sabia, tanto que você vê ali Jesus e ela agora no Evangelho de João, fazendo um discurso ali, um debate teológico. Eu sei que você é o Cristo, que você é o Filho de Deus. Eu sei que se você pedir a Deus, Ele vai conceder. Então aqui Marta,
Ela ainda foi, olha só, gente, Marta, ela ainda foi atrás da sua irmã Maria. Lembra que eu falei que Maria ficou sentada lá em casa chorando? Inclusive, Marta foi atrás da sua irmã que estava desanimada, que estava chorando. Marta, ela soube reagir num cenário de dificuldade, num cenário de preocupação, num cenário de morte. E aí, versículo 28 fala exatamente sobre isso. Diz assim, ó, e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ou seja, ela foi lá falar com Maria, ó, vamos lá, Jesus está aqui. Então, guarde uma verdade, Jesus, ele não despreza ninguém, pelo contrário, Jesus está mandando dizer para alguém aqui, se você está desanimado, assim como Maria estava nesse momento, eu não sei, talvez você esteja passando por uma dificuldade, talvez seja por um luto, talvez por uma morte, talvez por uma enfermidade, doença, eu não sei, Deus está te animando nessa tarde, Deus está te chamando hoje, Deus, ele veio aqui, ele anima quem está desanimado, ele levanta quem está com a fé enfraquecida. Maria, em um dado momento, estava com a fé forte. Estava ali aos pés de Jesus. Nesse momento, agora ela estava com a sua fé enfraquecida. Mas Jesus vai lá, chama Maria. Jesus está chamando Marias nessa live. Talvez você esteja com a sua fé enfraquecida. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade e esteja desanimada. Mas Marta está chamando Maria. Então, eu estou aqui como Marta chamando você. Jesus está chamando você, está alimentando você hoje, nessa tarde, para a glória de Deus. Marta, nesse momento, é a inspiração. Marta serve de inspiração para Maria. Marta lhe mostra agora a sua confiança em Jesus. Isso é forte, gente. Então, perceba como não dá para a gente pegar um texto isolado e falar quem era Marta e quem era Maria. Quando a gente já vê agora um outro momento da história, a gente vê que a situação se inverte e Marta gosta muito mais, vamos dizer, preparada para aquela situação do que Maria. Então, guarde uma verdade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que existem pessoas que até parecem, guarda isso, existem pessoas que até parecem menos espirituais, mas muitas delas, no meio das dificuldades, se mostram mais preparadas para enfrentar e vencer a dificuldade, que foi o que aconteceu aqui com Marta. Então, enquanto existem também muitas pessoas que elas parecem que são espirituais demais, mas acabam falhando nos momentos importantes e nos momentos cruciais. E sabe qual é a lição que eu aprendo com isso? A lição que nem os mais espirituais podem criticar os menos espirituais. E nem os menos espirituais devem duvidar da espiritualidade daqueles que estão aos pés de Jesus. Guarda isso, gente. Isso é forte. Tá bom? Então, nem aquelas pessoas que, talvez você olhe para alguém e você julga essa pessoa mais espiritual, mas talvez você, que você acha que você tá mais fraquinho, no momento mais, você tá sendo muito mais forte do que essa pessoa. E talvez aquela pessoa que é o mais espiritual, ela vai precisar de você, que você anime a fé dela. E os menos espirituais, gente, também não podem duvidar daqueles que estão aos pés de Jesus, que são espirituais. Então não julgues aqui. Jesus aqui não questionou a atitude de nenhuma delas, mas atendeu as duas irmãs. Ambas precisavam do milagre. Ambas aqui precisavam o que Jesus tinha a oferecer, que era ali a ressurreição de Lázaro, trazer Lázaro para a vida. Deixa eu beber água. Então, ambas precisavam do milagre. Só Jesus conhece o nosso coração. Só Jesus conhece o nosso íntimo. Só Jesus conhece a nossa verdadeira motivação. E Ele é o único que pode julgar a mim e pode julgar a você. Vê se alguém escreveu aqui alguma coisa. Glória a Deus, a irmã Cleude colocou que tá todo mundo acompanhando, só não tava aparecendo pra mim, né? Gente, eu tava travada, nem eu me movimentando tava aparecendo. A tela estava travada, mas que bom que voltou. Glória a Deus. Então, gente, voltando agora pra história, pra gente contextualizar. Você tá recebendo essa palavra aí? Diz glória a Deus aí pra eu saber que você tá aqui comigo, ou então bota um foguinho. É porque a gente até esqueceu, né? Lá no início a gente falou, quem tava entendendo, colocava uma folhinha, porque eu ia saber que você tava recebendo essa mensagem, né? Então, gente, o que acontece agora? Em João, capítulo 11, é muito grande, não dá pra gente falar, por isso que eu falei, teria que ter umas 3 lives pra falar sobre isso. Fala aqui agora, do 1 ao 42, versículo 1 ao versículo 42,
da morte de Lázaro, e você conhece, irmão de Marta e Maria. E por conta disso, por conta dessa morte, isso roubou a alegria desse lar, isso roubou a alegria dessa família, dessas irmãs. Então, perceba, parece até uma injustiça, né, da parte de Deus, porque afinal de contas, essa família, eles eram íntimos de Jesus, eles eram amigos íntimos de Jesus. Mas olha o que eu aprendo com isso, que independente de você relacionar com Jesus, independente de você ser amigo de Jesus, as tragédias alcançou aquele lar, as tragédias alcançaram aquela família. E agora a postura de Jesus parecia indiferente. Porque quando você vê lá o texto, você vê que Marta e Maria mandaram chamar Jesus, só que Jesus ainda esperou 2 dias, se eu não me engano, para ir ter com eles e curar Lázaro. Então ele não chegou a tempo. Então, quando Jesus chega na casa lá de Marta e Maria, Lázaro já havia morrido. E já havia 4 dias. E sabe o que eu aprendo aqui? Que isso também pode acontecer na minha vida e na sua vida. A gente sofre, a gente se desespera, a gente ora, a gente clama e o pior acontece. Mesmo a gente tendo uma vida de intimidade, de amizade com Deus, mesmo a gente orando, a gente buscando, a gente fazendo aquilo que está na palavra, o pior acontece na minha vida, o pior acontece na sua vida e a gente não entende. Por quê? Por quê? Mas guarde uma verdade para o seu coração. Ter o amor de Jesus não nos deixa imune contra as tristezas, contra os percalços da vida, contra tudo que acontece na vida. Só que Jesus, ele nos garante força, ele nos garante conforto para sairmos vencedores dessas experiências. Jesus, ele já venceu tudo por nós lá na cruz. Então, ele jamais permite que o mal vença, tá bom? Então, entenda, Jesus chegou agora em Betânia e Lázaro já tinha sido sepultado. Então, nesse incidente aqui, a gente vê a diferença de temperamento das 2 irmãs. De Marta. Marta era uma pessoa extrovertida, ativa, e ela não pôde esperar. Ela saiu correndo ao encontro de Jesus quando soube que Jesus estava chegando. Enquanto Maria, mais introvertida, mais calma, ela ficou em casa, ficou sentada lá chorando. Então, agora, perceba uma curiosidade. Maria aqui, quando se levantou e foi ter com Jesus, lembra que Marta chamou ela para avisar que Jesus tinha chegado? Maria agora, ela se levanta depressa. Forte, né? E aí, Maria agora diz a mesma coisa que Marta falou. Quando a gente vê, Marta vira para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E agora a Bíblia fala que no versículo 32, João 11, versículo 32, acompanha aí comigo o texto, diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés. E dizendo-lhes: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Gente, eu achei top demais essa parte, porque ambas falaram a mesma frase. Só que com Marta, Jesus teve um debate ali teológico. Marta foi que falou que acreditava nele, e eles ali conversaram. Só que Maria falou a mesma coisa que Marta, só que a reação de Jesus foi diferente. Com Marta, Jesus manteve um diálogo. Com Maria, ele agora chora. Com Maria, ele faz algo. Tá lá no versículo 33 e versículo 36. Olha o que Jesus faz, gente. Jesus, pois, quando viu a chorar, viu quem? Maria. Marta também estava chorando, estava todo mundo chorando, mas quando ele viu Maria chorar, o que ele fez? Ele se moveu-se no seu espírito e perguntou: aonde o pusestes? E disseram: vem e vê. E Jesus chora. E aí os judeus vai falar assim: vede como eles o amavam. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Uma verdade para minha vida e para a tua vida? Que é tão bom saber que Jesus, ele nos conhece tão pessoalmente, que ele trata cada filho individualmente. Ele sabia exatamente o que Maria precisava. Ambas precisavam da glória de Deus. Ambas precisavam que o seu irmão voltasse à vida. Fosse vivo e salvo, né? Tivesse ele saudável. Só que você percebe que elas falaram a mesma frase, mas Jesus teve atitudes diferentes. Jesus está falando com alguém aqui. Maria chega adorando. Exatamente, Leila. Olha a diferença na forma
que Maria chegou? Ela chegou adorando. Ela chegou adorando. Precisamos achar um propósito nas experiências difíceis pelas quais passamos. E mesmo sem achá-lo, devemos confiar no Senhor. Maria chegou adorando. Ela achou um propósito, adorar ao Senhor. Mesmo no momento difícil pela qual ela estava passando, a gente precisa confiar no Senhor. Não podemos tirar conclusões precipitadas a respeito dos acontecimentos do fim. Tudo, a Bíblia fala que tudo coopera para o bem. A Bíblia fala em Romanos 8:28, gente, eu amo esse versículo, está colado na porta da minha geladeira. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Maria ali adorou e sabia que existia um propósito. Então, guarde isso, a forma que você reage, a forma que você chega diante de Deus, diante de Jesus, vai determinar a reação que ele vai ter contigo. Com Marta, elas falaram a mesma palavra, gente, mas a ação delas é que comoveu Jesus. Com Marta, eles ali ficaram na conversa, mas com Maria, pela forma dela adorar, pela forma dela se colocar, Jesus chorou e perguntou aonde o puseram. Olha a reação de Jesus, como foi diferente, por conta da forma que Maria abordou ele, tá bom? Então, Deus está falando com alguém aqui. Marta e Maria nos fazem lembrar que Deus usa todo tipo de pessoa. Deus usa todo tipo de pessoa. Ele nos deu dons diferentes por algum motivo especial. O teu dom é diferente do meu e não tem problema nisso. Não devemos desprezar as outras pessoas, nem olhar para as outras pessoas com descaso, porque simplesmente elas têm um temperamento diferente do meu, talvez a forma de falar, de adorar diferente da minha. Marta foi uma mulher de Deus, que carregava em seu coração uma capacidade de serva e uma capacidade rara para trabalhar, para ser hospitaleira, para servir pessoas. E Maria também foi uma mulher de Deus. Por quê? Porque ela tinha uma disposição para adorar. As duas foram notáveis da sua maneira, cada uma no seu papel, cada uma no seu tempo. E é forte demais, gente. Então, que você venha aprender com esses exemplos maravilhosos de cada uma delas. E para terminar essa live, eu quero encerrar. Glória a Deus. Quem entrou agora? Irmã Marta, Leila. Ô, Glória! Que bom que vocês estão recebendo aí. Gente, para terminar, eu quero dizer, como eu falei, não dá para abordar esse texto de João. A gente abordou mais o de Lucas. O de João são 42 versículos, então teria que ser umas 3 lives aí, né? Mas Maria, ela aparece mais uma vez na Bíblia. Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro. Aonde, Karine? Lá em João, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Então, só para você entender, meu tio entrou na live, ô Glória, bom te ver por aqui. Marta aprendeu com Maria, exatamente. E Maria esqueceu. Gente, por último aqui, Maria aparece mais uma vez na história. Tá lá em João 12, do 1 ao 8, que diz assim, eu vou ler, só para você saber que ela aparece mais uma vez na história. E foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. E fizeram, pois, ali uma ceia. E Marta servia, ou seja, Marta mais uma vez servindo, né? E Lázaro era um dos que estavam à mesa com quem? Com Jesus. Então Maria, quem? Irmã de Lázaro e Marta, tomando um arratel de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos e encheu a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso porque não pelo cuidado que tivera com os pobres. Olha isso, gente. Não pelo cuidado que tivera com os pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou ela. Isto porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Então, eu quis falar esse versículo aqui, não vai dar pra gente falar, lembrando que a gente já falou sobre uma mulher que ungiu também os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, não é a mesma que Maria de Betânia. Isso aqui foi 6 dias antes da Páscoa, antes, já próximo a Jesus vir a morrer,
Lembra que da outra vez eu falei que foram 2 momentos para a gente não confundir a mulher que não tinha nome com a mulher Maria aqui de Betânia, tá? Que é a irmã de Marta e de Lázaro. Então aqui a gente vê Maria pela 3ª vez, ela se encontra pela 3ª vez aonde? Aos pés de Jesus. E ela quebrou ali todas as etiquetas e ela presta uma homenagem ao Senhor Jesus ali, ela derrama um precioso perfume nos seus pés, enxuga com seus cabelos, e ali foi uma manifestação de adoração da sua alma pela afeição por que Jesus era. Então, Judas aqui, você vê que Judas na Bíblia fala que ele reclama, que extravagância, que desperdício, né? E os outros discípulos acabam concordando com isso, e a gente vê isso exatamente lá em Mateus 26, versículo 8, ou seja, Mateus também relata essa mesma história, tá bom? Que João, capítulo 12, relata sobre Maria. Então, talvez, e agora para terminar mesmo, já falei terminar umas 10 vezes, mas agora a gente vai terminar, talvez eu e você, a gente tivéssemos também a mesma crítica dos discípulos. Talvez a gente teria criticado agora Maria se a gente tivesse ali com eles. Por quê? Porque Maria estava desperdiçando um perfume caríssimo aos pés de Jesus. E muitas das vezes eu e você a gente faz assim. A gente critica as pessoas que estão à nossa volta, a gente critica as pessoas do nosso trabalho, a gente critica a igreja, a gente critica os pastores, a gente critica os políticos, a gente critica pessoas, velhos, moços, crianças, enfim. Só que a gente não tem percebido exatamente o que essa mulher ofereceu a Jesus. Tem muitas pessoas que estão oferecendo a Jesus aquilo que tem de melhor. E tem muita gente criticando essas pessoas. Então, inspirada pelo amor, ela foi mal interpretada pelos homens. Ali, ela se lançou aos pés de Jesus, ela amava Jesus. E ela deu aquilo que ela tinha de mais valioso, de melhor para Jesus. E ela foi mal interpretada. Talvez você esteja vivendo esse momento. Talvez você tenha ofertado algo para Deus e você tenha sido julgada, você tenha sido mal interpretada pelos homens. Mas Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra simples para o seu coração. O que você está fazendo está sendo bem recebido pelo Senhor. Há uma recompensa na sua vida. Há uma recompensa por esse ato, por essa atitude de amor que você tem tido perante Deus. Qual, Karine? E eu vou te mostrar na Bíblia e a gente termina essa live. Maria agora, ela, mesmo morta, mesmo não existindo mais, ela deixou aí um legado. Qual? Que iriam falar dela. E Deus está falando para alguém aqui, eu não sei para quem falo. Aquilo que você faz hoje está fazendo a diferença. E eu estou sentindo muita graça de Deus nesse momento para liberar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua história. Talvez muitos tenham julgado você, tenham criticado você, talvez por uma tarefa que você esteja fazendo na igreja, talvez por uma tarefa que você esteja fazendo na sua sociedade, talvez uma tarefa que você esteja fazendo no trabalho, talvez você esteja sendo mal interpretada por homens. Mas Maria, mesmo depois de morta, hoje, no dia de hoje, a gente está falando dela. Por quê? Porque Jesus falou isso. Tá lá, ó, Mateus 26, versículo 13, diz assim a Bíblia: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Oh, aleluia, glória a Deus. Karine, não entendi, tem honra para você. A Bíblia está falando que onde o evangelho foi pregado, as pessoas ouviriam sobre Maria de Betânia. As pessoas saberiam que Maria de Betânia fez por Jesus. Aquele momento de adoração, de profundidade. Deus está falando para alguém aqui. Eu não sei para qual mulher eu falo, mas Deus está falando para alguém aqui. Aquilo que você faz hoje vai ser lembrado amanhã. E a glória não vai ser só de Deus, não. A glória vai ser tua. Porque a Bíblia está falando em memória sua. Ou seja, em memória de quem? De Maria. Deus está falando, tem Marias nessa live aqui me assistindo, tem Marias que têm entregado tudo, tem Marias que têm entregado o seu amor, e eu vou honrá-las, eu vou honrar a sua memória, eu vou honrar o que você fez, eu vou honrar o sacrifício que você está fazendo nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu sinto graça de Deus aqui para liberar essa palavra. Existem Marias me ouvindo aqui. Marias que não estão preocupadas com as críticas dos homens. Marias que não estão preocupadas o que Marta vai falar, o que as irmãs vão falar, o que os líderes vão falar.
mas estão preocupadas em ouvir a palavra de Deus, em sentar, em aprender, em adorar a Jesus. Gente, o seu desejo era de mostrar o amor sincero para Jesus. E Jesus, ele compreendeu isso. E ele recompensou o gesto de Maria, falando que aonde for que a Bíblia, que o Evangelho fosse difundido, e em todos os lugares saberiam e ouviriam. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa live, 2000 anos depois, falando de Maria, Maria de Betânia. A memória dela está viva. E a gente está aprendendo com ela. E Deus está falando, Deus também vai levantar mulheres aqui nessa live, na qual a memória vai estar viva. E você vai ser referência para outras memórias, para outras pessoas, amém? Então a pergunta é, temos feito alguma coisa extraordinária para Jesus? Que prove o nosso amor para com ele? O que você tem feito de extraordinário? O que você tem feito para demonstrar esse amor, igual que Maria fez? Não por dever, porque tem muita gente que quer mostrar para os outros, mas na verdade é um dever. E Deus está falando, eu não quero que você me prove, que você fale de mim por dever. Eu quero que você me prove, que você fale de mim por amor. Marta procurou aqui agradar ao Senhor por meio dos seus próprios esforços. Já Maria ofereceu o que ela tinha de melhor. O seu amor para o Senhor vai revelar quem é você no seu serviço. O amor que você tem para o Senhor, quando você for fazer alguma atividade, algum serviço, vai demonstrar o que você tem, tá bom? A verdade e a pergunta que nos quer calar nesse momento, nós temos um pouquinho mais de Marta ou um pouquinho mais de Maria? Ô, Glória, quem você é, tá bom? Gente, muito obrigada pelo carinho. Glória a Deus, eu senti muita graça de Deus aqui, gente. Esté, seja bem-vinda. Leila, muito obrigada, irmã Tânia, glória a Deus, pastora Graça, mas quem tá aqui comigo? Meu tio Roberto, irmã Marta, Carolina, irmã Ingrid, Emily, pastora Gabi, minha cunhada, Viviane, irmã Tânia, irmã Cleudes, ô glória, Elaine, tá chegando Elaine, irmã Érica, minha mãe, irmã Rose, glória a Deus, gente, espero que vocês tenham recebido essa palavra, é muito bom estar aqui com vocês, e tá chegando honra aí para alguém aqui, eu não sei para quem é, tá bom? Que Deus abençoe, muito obrigada, não posso deixar de falar, peraí gente, vamos lá, não sai aí não, que eu vou orar pela tua vida, mas antes disso, quem ainda não tem, Reconstruindo, esse aqui tá com plástico ainda. Reconstruindo em Tempos de Crise, o livro do meu esposo, Fábio Alves, tem abençoado. Quem já tem, coloca aí, eu tenho. Quem já leu aí, fala aí, eu já tenho. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Tem um livro desse, não tem, pastora Graça? É muito bom, eu já ouvi falar desse livro. Eu não tenho, mas eu também trouxe algumas literaturas aqui para poder falar com vocês. Esse aqui é top, gente. Quem tem aí, diz, eu tenho, gente. Abençoa muito. E eu preciso dizer que isso aqui é bênção de Deus. Eu não me canso de dizer, de anunciar, de glorificar o nome do Senhor, porque isso aqui é cumprimento de promessa. Cumprimento de promessa. Aí o pessoal colocando, eu tenho. Cumprimento de promessa, tá bom? Então, quando você compra esse livro, você não tá só abençoando a gente, mas você tá abençoando, porque isso aqui é cumprimento de promessa, tá bom? E eu quero dizer aqui, olha, algumas pessoas me perguntam livros, né? Quais os livros que você lê e tal. Esses 3 livros aqui eu já li e eu indico, tá? Tem alguns livros de mulheres que eu compro e eu não indico, porque, assim, mistura muito, não está, não tá contido a palavra de Deus, tem gente que inventa a história, imagina, então, assim, livros que vão verdadeiramente edificar a sua vida, ó. Esse daqui, não sei se dá pra você ver, Mulheres na Bíblia, eu gosto muito, ele é um pouquinho grosso, tá? Eu gosto demais desse aqui. Esse aqui, gente, fala de 12 mulheres. John MacArthur, é muito bom, tá? Se você puder comprar, eu indico, tá? Gosto muito desse livro. E esse daqui, eu não sei se você vai conseguir achar. Esse daqui eu comprei num sebo, porque ele não vende mais. Mas é um livro muito bom. Elas, o nome do livro, tá? Então, são assim, pessoas perguntam livros pra mim e eu indico esses aqui, tá? Se tiver... às vezes eu levo alguns livros, né? Mas esses aqui estão em faltas, tá? Então, se você quiser o nome de algum livro, de algum material, de alguma coisa assim, eu indico, tá bom? Aí o pessoal colocando, eu tenho.
Verdade, minha mãe já comprou para abençoar várias outras pessoas, né, para dar de presente. Minha cunhada, irmã Marta também tem. Manda foto, gente. Vamos postar foto aí de todo mundo com o livro aí e a gente espalha aí na rede social para o pessoal conhecer. A Carolina também já leu, Pastora Graça, ó, já até leu já. Muito bom, glória a Deus. Irmã Marta também. Isso aí. Obrigada a todos que tem. Vamos orar para a gente encerrar essa live. Lembrando que eu não posso esquecer de anunciar. Gente, caravana de Israel, tá bom? Grécia, Jordânia e Israel. Me procura, inclusive, eu tô até com um aqui, ó. Pela agência de turismo Moriá Turismo. Eles estão nesse momento, se você olhar lá nos stories dele, eles estão nesse momento em Israel. Tem uma caravana que eles estão fazendo agora, Egito e Israel. Tá bom? Então, é uma agência séria, uma agência que eu indico. E se você quiser ir junto comigo, tá bom? Nós vamos estar indo, assim Deus permitindo. Eu tenho fé, tô orando pra isso. Então, me procura, me chama no direct, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos aí pra gente encerrar essa live. Muito obrigada pelo seu carinho, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu não tenho palavras. Olha, Alana, fiquei muito feliz em te ver aqui. Tava com saudade, tá? E já vamos estudar aí pra gente poder fazer live. Irmã Tânia também, pastora Gabi também. Gente, ó, tem um povo aí que tá fugindo de mim. E eu já falei, deixa Deus usar vocês, tá? Então, se você tem vontade de aprender, eu te ajudo. Karine, como é que eu faço pra fazer uma live com você? Vamos lá, a gente vai escolher uma mulher. Eu já tenho as mulheres programadas até o final do ano. A gente vai escolher uma mulher e a gente vai estudar juntos. Eu te dou material e a gente vai dividir aí. Eu tenho certeza que você vai ser boca de Deus para abençoar outras vidas, tá bom? E ó, acredito eu, vou falar com a irmã Esther depois que acabar essa live aqui, acredito eu que na próxima live vai ser forte. Nós vamos ter uma convidada que, na verdade, ela não vai ministrar, gente. Eu não vou falar porque senão vai perder a graça. Mas vai ser forte, então não perca a próxima live, tá bom? Vamos falar sobre Maria Madalena, Deus assim permitindo. E é uma das mulheres que eu gosto muito na Bíblia, tem muito aprendizado, e eu tenho certeza que vai impactar. E ainda vamos ter uma convidada, e vai ser demais, vai ser forte demais, eu creio, tá? Antes de encerrar, tinha mais uma... lembrei, eu quero agradecer a todas vocês, tá? Que estão aqui comigo, as que vão ver essa live depois, pelas orações. Foram 2 dias aí que eu tava fazendo exames, na verdade eu vou voltar terça-feira, e sexta-feira também, para saber se eu vou ter a necessidade de fazer uma operação ou não, tá? Então, continue orando por mim, ainda não tem nada definido. Algumas pessoas já me perguntaram no privado, eu já respondi. Estou bem, vocês estão vendo, glória a Deus. Não estou preocupada, tá nas mãos de Deus. Se for da vontade de Deus, eu vou operar. Se não for, também. Mas eu quero agradecer a todos que oraram por mim, a todos que mandaram a mensagem, sem palavras, pelo carinho de vocês. Obrigado lá pelo grupo, que conseguiram ficar lá no grupo enquanto eu tava no médico, no hospital, fazendo os exames. O pessoal não deixou a peteca cair lá no grupo e sempre tava intercedendo, colocando uma oração, colocando uma palavra. Então, assim, ó, vocês são... Amo vocês, grupo Mulheres da Bíblia no WhatsApp. Quem não tá no grupo do WhatsApp, me chama, porque você precisa estar, porque é bênção, edifica muito nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por essa live, obrigado por esse ensinamento, obrigada por cada mulher que está comigo aqui, Senhor Deus, até o final, Senhor Deus, obrigada, toda honra, toda glória seja dada a ti, Pai, obrigado por essa palavra, que ela venha arder em nossos corações, que venhamos cada vez mais aprender sobre as mulheres da Bíblia, não só aprender, mas colocar em prática e ensinar as outras pessoas. Em nome de Jesus te pedimos uma bênção especial, obrigada por esse momento, pela tua graça, pela tua bondade, misericórdia, teu poder aqui, nós te agradecemos por isso, Pai, abençoa cada mulher que está aqui comigo até agora e aquelas que vão assistir no futuro, em nome de Jesus. E você diga aí se você concorda, amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te mostre um caminho de excelência em nome de Jesus, tá bom? Gente, um beijo, se você puder, vai me ajudar muito, compartilha essa live com alguém, se você sentiu no seu coração, manda para 3 pessoas, eu tenho certeza que vai abençoar a vida delas e você vai ser um canal de Deus para essa vida, tá bom? Obrigada a todas, paz de Cristo!